Grace, Então, boa tarde a todas e a todos, né, que estão conosco no Facebook da Biblioteca Comunitária Monteiro Lobato. Nós estamos começando, né, mais uma edição do nosso projeto Vozes da Biblioteca. E hoje vamos conversar com o professor historiador Robson Eleutério sobre suas obras, né? E hoje nós começamos o mês de aniversário da nossa cidade, né? Nossa cidade de Planaltina, né? Dia 19 de agosto, Planaltina faz mais um aniversário. E para começarmos, né, esse este mês de comemoração, né? A semana passada nós já conversamos com a poetisa Ravena para o lançamento do nosso projeto, né, e esse mês estaremos conversando durante todo o mês com várias pessoas, né, pessoas ligadas à cultura e à educação na nossa cidade. Professor Robson Eleutério, seja muito bem-vindo ao nosso projeto Vozes da Biblioteca. Eu queria que você fizesse sua apresentação inicial aí para os nossos convidados, né? Sejam todas e todos muito bem-vindos. Então, quem é Robson Eleutério? boa tarde, Elber. Eu Boa gostaria de tarde. parabenizar a Biblioteca Monteiro Lobato e a Regional de Ensino, o professor Bento, também por essa iniciativa em realizar esse debate, né, em comemoração ao aniversário de Planaltina. Bom, nasci em Planaltina, estudei em escolas públicas aqui na cidade, na escola paroquial, depois no Centrão, e fiz o ensino médio no Colégio Agrícola de Brasília, hoje FB. Posteriormente, me formei em História no Uniceub e fiz História Cultural na UNB. E há algum tempo, a partir de 2002, 2003, eu conheci Paulo Bertrand, o grande historiador do Planalto Central, que faleceu em 2005, e tive o privilégio de começar a estudar a história da região. E a partir daí tive um prazer imenso que foi ser coautor de um projeto, né, com ele, intitulado Estrada Colonial do Planalto Central. E a partir daí eu me interessei em aprofundar as pesquisas sobre a história da região e colocando Planaltina num papel importante dentro dessa história. Ai, que coisa boa. Boa tarde a todas que estão nos assistindo. Lembrando, né, que vocês podem escrever aí nos comentários suas perguntas, né, seus comentários, né, mandar perguntas, que aí a gente vai transmitindo as perguntas para o professor Robson, né, para que ele possa também responder, se você, durante a live, tiver e quiser fazer alguma pergunta. Sinta-se em casa, né? Este espaço é para ser um espaço de conversa sobre nossa cidade, sobre a cultura, sobre a educação, né? E um espaço para que a gente possa conhecer as pessoas que produzem cultura, né, na nossa cidade. Robson, você falou aí do Paulo Bertrand, né, que você teve a oportunidade de conhecer. E na biografia dos seus livros, você fala do projeto Estrada Colonial do Planalto Central. O que era esse projeto? Conta para a gente. Olha, esse projeto ele teve o objetivo inicial de reconstituir uma antiga rota, uma antiga picada, né, uma estrada que saía de Cachoeira, na Bahia, na época que Salvador era a capital do Brasil, e chegava até Goiás Velho, que era a capital da capitania. Isso na época que tinha bastante ouro nessa região. E ao longo dessa picada aparecia sempre ali um pontinho, né, com a denominação mestre d'armas. E aí nós começamos a achar interessante, né, mestre d'armas. E claro que aprofundando a pesquisa, chegamos ao mestre d'armas, que é o personagem que dá origem ao primeiro povoado que está localizado, que depois surgiu Planaltina. E outro aspecto curioso é que nessa cartografia aparece também as nascentes de águas emendadas.
Aparece a Lagoa Mestre Dármato, né, ou Lagoa Bonita, que fica dentro da Reserva Ecológica de Água Degradada, da Estação Ecológica. Aparece a Lagoa Feia, em Formosa, e também aparece a Lagoa Formosa, hoje em Planaltina de Goiás. E essas lagoas se tornaram referência na cartografia portuguesa. Como aqui, próximo ao DF, não teve nenhuma cidade que produziu ouro em quantidade expressiva, a mais próxima é Lusiânia, que está em Goiás, Cavalcante, aqui ao norte, Arraial de Meia Ponte, aí as nascentes se tornaram referências e vários mapas produzidos em 1824, por exemplo, por um português chamado Raimundo José da Cunha Matos, aí aparecem as três lagoas em destaque. Então, nós já percebemos que essa região já era visitada por estudiosos da época, né? Anteriormente por bandeirantes, por indígenas, exploradores, e logo adiante nós interpretamos todo esse roteiro, que na verdade era um roteiro que foi deixado pelo Luiz da Cunha Menezes. O Cunha Menezes, ele é o fanfarrão minésio das cartas chilenas, né, na época da mineração. Ele deixou esse roteiro e nós fomos interpretando ponto a ponto. Aí depois montamos aí uma equipe e visitamos todos os locais de carro. Fomos até a Chapada Diamantina, ao Rio São Francisco, depois passava ali na região do Grande Sertão Veredas, e seguia adiante até o Vale do Paraná, aqui em Formosa, passava aqui por Mestre Darmas, depois Arraial de Meia Ponte, que hoje é Perinópolis, e, por último, a cidade de Goiás, que era a capitania. Essa era a única rota que ligava a capital do Brasil na época, Salvador, passava aqui na região do DF e chegava até a capital da capitania, que chamava-se Vila Boa, e hoje é a cidade de Goiás. Que maravilha, né? Então, dizer boa tarde, né, aos nossos colegas, né, que estão assistindo a nossa live, a professora Valdênia, professora Valdênia Ana Cristina, lá do Centrinho, né, do CF1 de Planaltina, professora Tessia, que atua na biblioteca Monteiro Lobato, né, também dizendo que ama a história da nossa cidade, né, e a ideia é, é essa, né, é que a Biblioteca Monteiro Lobato ela seja um canal fomentador da história da nossa cidade, seja um canal fomentador de pesquisa para as demais bibliotecas escolares, né, e seja um ambiente de acolhimento para a nossa comunidade. Então, Robson, você cita na sua biografia, no livro que mais tarde nós vamos falar dele, que é o seu mais novo livro, né, o seu primeiro livro, que é o Estrada Geral do Sertão. Né, esse livro, você diz que ele nasceu do projeto, né, colonial, da Estrada Colonial, né, e esse livro ele trata do quê? Né, o livro Olha, Estrada Geral do esse Sertão. livro, ele fala dessa rota que eu citei agora, dessa primeira picada que saía lá de Salvador e chegava até Goiás Velho. Depois que nós interpretamos todo o roteiro e visitamos todos os locais, aí teve uma participação fundamental do professor Chico Mendes, que interpretou o roteiro do Grande Sertão Veredas, e de um historiador da Bahia chamado Otoniel Fernandes Neto. E aí nós reunimos informações de pesquisas anteriormente que já estavam concluídas e desvendamos todo esse roteiro até a cidade de Goiás. E logo depois, eu convidei o professor Luiz Ricardo Magalhães para fazer um livro. Primeiro veio o projeto Estrada Colonial, que é o roteiro menor que fica dentro do DF, recebeu o nome de Estrada Colonial do Planalto Central. E essa estrada toda, desde de Salvador até Goiás Velho, recebeu o nome de Estrada Geral, porque Estrada Geral era uma rota principal, né, na qual convergia todas as rotas menores. Então, é muito comum você encontrar pesquisadores de outras épocas, como Teodoro Sampaio, por exemplo, foi
engenheiro, negro na época, engenheiro, né, negro, e que participou de expedições na época. Ele cita muito esse nome, Estrada Geral. E também outros pesquisadores, como Marx Spix, dois botânicos, um botânico e outro zoólogo, que teve aqui na região, também usa muito esse nome. O Raimundo José da Cunha Matos usa esse nome também, Estrada Geral, e aí nós achamos que é um nome apropriado, porque o comum é usar o termo Estrada Real. Mas Estrada Real era aquela rota em que a coroa portuguesa monitorava, com o objetivo de arrecadar impostos, o quinto, né? Principalmente o quinto, sobre o ouro que era mandado para o Rio de Janeiro, né? E depois para Portugal e também Inglaterra. Portanto, a Estrada Real ela era essa estrada monitorada, né, a todo momento pela coroa portuguesa por meio do Conselho Ultramarino, que era o órgão que cuidava da administração das colônias. Mas que você estudar história direto com as fotos é muito bom, né, gente? Você vai aprendendo, né? Esse também é um espaço de aprendizado para todos nós, né? Dizer boa tarde às nossas as pessoas que estão nos assistindo, a Cecília Santana, Laila Curti, né? E lembrar, né? O professor Chico Mendes é professor da rede, assim como professor da rede. Hoje atua na biblioteca do SED 1, né? O nosso conhecido Centrão, né? E é também um grande historiador que tem obras publicadas que pretendemos, mas em outros momentos, também conversar com essas pessoas, né, com esses colegas que representam e que atuam nas bibliotecas escolares. Né? Então, Robson, você fala um pouco para a gente do projeto, do que é e do que o Ecomuseu da Pedra Fundamental, né, uma experiência que você também ajudou, coordenou, né, e é uma experiência que tenta, né, colocar em foco, né, a importância daquele monumento para nós, para nossa cidade, para nossa história. Bom, o Ecomuseu Pedra Fundamental é um projeto que foi construído em coautoria com a professora Regina Coelho, aqui da UNB de Planaltina, e o professor Irineu Tamay, também do campus aqui de Planaltina, que ministra a disciplina História Ambiental. E esse Ecomuseu veio logo depois de um livro que eu publiquei com o Chico Mendes. Aliás, nós organizamos esse livro, e aí tem texto de vários pesquisadores, do professor Mário Castro, da professora Regina, e a partir daí nós verificamos a riqueza cultural, ambiental que se encontra nos arredores da pedra. O patrimônio cultural ali é importantíssimo, porque nós temos o Morro da Capelinha ali bem próximo, o Vale do Amanhecer, temos as cachoeiras do Ribeirão Sobradinho, fantásticas, né? São 3, 4 cachoeiras em sequência, só que estão poluídas, e aí nós temos um movimento também brigando pela despoluição dessas cachoeiras para que a comunidade possa utilizar. Tem a Fazenda Velha, que é um casarão antigo, que fica também bem próximo, que foi visitado pela Missão Cruz na época em que se delimitou o primeiro mapa do DF. Tem o IFB, que tem uma área fantástica também, belíssima. Né? Um pouco mais adiante, o Parque dos Piquezeiros, que, na minha opinião, é o mais belo do DF. Enfim, é um conjunto que nós temos ali, um patrimônio cultural, natural, importantíssimo, de extrema importância para a história da região hoje. E temos um monumento, o obelisco, que é a pedra fundamental, foi edificada naquele local em 7 de setembro de 1922, no momento em que o Brasil completava 100 anos de independência. E a edificação da pedra estava dentro das comemorações do centenário da independência do Brasil. Foi um evento
programado, organizado, para que acontecesse exatamente ao meio-dia do dia 7 de setembro de 1922. O jornal à noite, que foi o primeiro empreendimento da família Marim, né, que depois surgiu a Rede Globo, foi o único meio de comunicação que esteve presente. Aí, várias fotos foram feitas na época, né, que bastante conhecidas hoje, e a partir daí nós propusemos a criação desse ecomuseu. A professora Regina chegou e falou: olha, Robson, tem uma aluna, professora da secretaria, que fez um mestrado agora sobre ecomuseu, uma proposta extremamente interessante e que nós podemos aplicá-la em Planaltina. Então, a partir daí surgiu esse projeto Ecomuseu. E o que é o Ecomuseu? Bom, um museu é comum, né? Acho que todo mundo já visitou um museu. É ali um prédio, as paredes cercando tudo, o seu mobiliário, o seu acervo. E o ecomuseu é um espaço a céu aberto, é como se fosse um museu a céu aberto e que o seu principal patrimônio é o meio ambiente, o homem e a sua cultura. Então, aí nós consideramos o patrimônio imaterial, né, que, por exemplo, relatos deixados pelos moradores antigos da cidade. Isso é fundamental dentro do projeto do Ecomuseu. Esse patrimônio natural que nós falamos também, como o Parque dos Piquezeiros, Cachoeira do Ribeirão Sobradinho, as áreas do IFB, do Colégio Agrícola, que são trilhas também bastante interessantes. Então, tudo isso aí faz parte do Ecomuseu. E aí, logo depois, nós montamos uma parceria com a Escola Classe Córrego do Meio e a Escola Classe Pedra Fundamental, que são duas escolas que estão bem próximas à Pedra Fundamental. E várias atividades foram desenvolvidas a partir desse momento. A UNB também, hora ou outra, presente com seus alunos. Grupos de outros locais também sempre participam de eventos promovidos pelo Ecomuseu, como o Grupo de Caminhadas da Ilha, né, o grupo mais expressivo que faz caminhadas na região do DF hoje. Todo ano promove um evento no dia 7 de setembro, começa uma caminhada ali no museu, passa pela igrejinha, chega até o Morro da Capelinha e termina na Pedra Fundamental. Aí são 14 quilômetros, né? Mas tivemos aí 100 pessoas, 120 pessoas participando desse evento. Aí tem uma outra rota também de caminhada, que sai da Pedra Fundamental e vai até o Parque do Piquezeiro, que passa pelo Vale do Amanhecer. E essa também tem um evento anual que faz essa rota, e tem uma outra que está sendo criada agora, né, pelo coordenador do Grupo de Caminhadas para a Vida, antigo professor da secretaria, João Carlos Machado, que sai da Pedra Fundamental, passa ali próximo à Fazenda Velha e vai chegar até o Itapuã, essa outra rota. É um restaurante rural que tem lá no condomínio Entre Lagos, que é o restaurante do Léo. Uma rota que você passa por várias cachoeiras, enfim, já são várias atividades anuais que acontecem dentro dessa proposta do Ecomuseu Pedra Fundamental. Então, precisamos quando a gente voltar às atividades presenciais das escolas, né, tão logo a gente tenha condições para isso, ver como faz para que mais escolas conheçam a história de nossa cidade, mais alunos tenham acesso a essas maravilhas, né, que tem em nossa cidade. Muitas vezes a gente precisa sair de Planaltina para buscar alternativas de conhecimento, alternativas de lazer, alternativas de vivência com a natureza, e nós temos tudo isso aqui, né? E aí a gente precisa fazer essas coisas chegarem ao conhecimento de todos, né? De todos Mas, e de Helder, todos. tem só uma questão aí que eu acho que é importante registrar. Durante o Fórum Mundial da Água, teve uma palestra lá no Morro da Pedra Fundamental. E foi um evento que as pessoas que estavam lá saíram assim, extremamente satisfeitas, né?
com participantes da Alemanha, da Índia, Coreia do Sul, né, vários países da Europa, e perceberam a singularidade, a beleza daquele local, e foi um dos grandes eventos do Fórum Mundial da Água. Além disso, também teve uma outra atividade em Águas Emendadas, com 10 embaixadores da essa atividade foi organizada pelo embaixador da Alemanha, e aí veio o embaixador da França, Dinamarca, Bélgica, Chipre, e ficaram o dia todo em Águas Emendadas, depois almoçaram aqui no restaurante da praça, e também foram até a Pedra Fundamental. E entre essas pessoas há um interesse muito grande, né, em, inclusive, fazer parcerias, né? Teve um grupo também coordenado por um coreano, umas 15 pessoas que teve na Pedra Fundamental e também ficou impressionado com o local. E aí eu acho que é importante divulgar, construir um projeto interessante também do ponto de vista pedagógico e chamar a atenção da comunidade para valorizar e ajudar a preservar esse local. Porque muitas vezes nós chegamos lá e está sujo, né? Tem uma ou outra pichação. Portanto, é importante que a comunidade se aproprie dessa causa, né? E passe a fazer parte de uma parceria, que também é um dos nossos objetivos. Aí, então, a resposta aí para a pergunta da professora Tessia, se todos podem conhecer o projeto do Ecomuseu, né? Eu acho que, assim, como as pessoas fazem, Robson, para conhecer esse projeto? Como que, com quem elas podem entrar em contato, né? Para as nossas, por exemplo, se as bibliotecas das escolas, das bibliotecas escolares quiserem criar uma atividade a partir do projeto do Ecomuseu, com quem elas devem contactar para que elas possam conhecer o projeto e se integrarem ao projeto? Olha, pode falar comigo ou com o professor Irineu Tamayo, da UNB. Nós temos um resumo no portal Serratense, Serratense de Cerrado, né? É www.serratense.com.br, mas se entrar em portal Serratense, aí tem uma página do Ecomuseu com uma série de links que você pode conhecer um pouco melhor. E Serratense, portal Serratense. www.serratense.com.br. Mas se entrar em portal Serratense, vai chegar lá em dezenas de páginas que também pode acessar a página principal, que tem todo o resumo. E, tá aí a o nossa... portal. Sim, pode Eu falar. coloquei o portal aí para que todo mundo possa copiar, né, para que possa ficar, depois possam visitar o portal e conhecer o Isso projeto aí mesmo. do Portal Serratense. Uhum. Então, você estava falando, Robson, desculpa. Sim. E aí também, em 2022, nós teremos o centenário da independência do Brasil. Ou, desculpa, o centenário da Pedra Fundamental, né, e o bicentenário da independência do Brasil. Eu certamente acredito que o GDF vai promover algum tipo de atividade nesse local, porque no bicentenário da independência nós temos locais simbólicos, como o Museu do Ipiranga em São Paulo, né, alguns monumentos no Rio de Janeiro. Fora esses locais, no interior do Brasil, a Pedra Fundamental certamente é o local mais importante para se comemorar essas atividades. A UPES já começou um debate. É o professor Raul Torres, coordenador do projeto do curso de turismo da UPES, já começou a realizar debates com vistas ao bicentenário da independência, e aí nós vamos construir uma programação, em parceria, claro, né, para o centenário da Pedra Fundamental, porque a Pedra Fundamental ela simboliza
um Brasil novo, né? Um Brasil que começou a olhar um pouco mais para o seu interior, um Brasil que começou a se preocupar também com a desigualdade entre os habitantes do sertão, do interior e do litoral. Existem dados, por exemplo, levantados pelo general Paulo Coelho em 1946, que coordenou uma equipe para estudar a interiorização da capital do Brasil. Ele apresenta dados que a população do interior era 12 vezes mais pobre do que a população do litoral do Brasil e 24 vezes mais pobre do que a população estadunidense. Então, é um disparate enorme. Aí já havia essa preocupação com relação à desigualdade e também havia preocupação em que, para se tomar posse desse imenso território que é o Brasil, se você visualizar o mapa da América do Sul, 43%, 44% é o Brasil. E até aquele momento, apenas o litoral sendo ocupado de uma forma efetiva e o interior do Brasil praticamente abandonado. Portanto, é importante também analisar sobre esse outro aspecto, né? E aí o Ecomuseu ele abre também essas discussões, né, com relação aos momentos importantes da história de Planaltina, da história da região, mas acho que esse assunto ele vai mais para o final, né, do livro História de Planaltina e Documentos. Então, aí nós vamos começar a conversar sobre esse livro agora, né? Eu tenho uma cópia em casa, né? Chama, deixa eu ver se dá aqui para vocês todos verem, né? O livro do professor Robson, que chama História de Planaltina em Documentos, né? Esse livro foi publicado no ano passado, né? E fala um pouco, Robson, desse livro para gente. Antes desse livro, eu lancei o livro Caminhos e Descaminhos no Brasil Central. Caminhos e Descaminhos no Brasil Central, ele é uma história da região, Pirinópolis, Formosa, Cavalcante, Santa Luzia, Lusiânia, Mestre d'Armas, Planaltina. E no Caminhos e Descaminhos tem um capítulo específico que é intitulado como O Outro Lado da História, que é importante você também ter uma avaliação crítica, né, sobre alguns momentos que acabou tornando-se a história oficial, reproduzindo apenas a história da elite. Então, aí, por exemplo, nós temos uma proposta no Caminhos e Descaminhos, na medida que o professor de História começa a ministrar o conteúdo sobre a escravidão, ali na quinta série, ou no primeiro ano do ensino médio, por que não ele falar sobre a comunidade Calunga, que fica aqui próximo à Planaltina, né, que fica aqui perto de Alto Paraíso, Cavalcante, Monte Alegre, Teresina, extremamente importante. Ali nós temos questões relacionadas ao direito à posse da terra, né, questões relacionadas à própria etnia. Temos também o quilombo Mesquita, hoje na cidade ocidental, em Lusiana, antigamente, que merece ser estudado, e os alunos da região do DF devem conhecer um pouco a história dessas comunidades quilombolas, uma história de luta que vem aí desde o século XVIII, desde a época da mineração. Portanto, esses assuntos cabem perfeitamente dentro do conteúdo programático, tanto da quinta série quanto do ensino médio, porque o ensino médio tem uma preocupação que é o Enem. Sem nenhum prejuízo ao Enem, que é justa essa preocupação, você pode ministrar também esses conteúdos. Tá? E isso serve para vários momentos da história. E o História de Planaltina em Documentos já é uma pesquisa um pouco mais aprofundada, um livro que eu sempre tive vontade de fazer. Já estou trabalhando uma edição com questões novas. E o nome Documentos, porque história, ela muitas vezes é confundida com romance. O romance você não tem compromisso com a realidade, você cria, na verdade. Enquanto que a história não. A história você tem que
apresentar documentos consistentes para sustentar aquilo que você está escrevendo, aquela narrativa que você está defendendo. E aí eu reuni uma série de documentos durante os últimos 5 anos, 6 anos, documentos, alguns inéditos, inclusive, e de posse de toda essa documentação, incluímos uma boa dose de história oral, porque a história oral ela é fundamental para romper com essa, muitas vezes, a questão social que deixa a história um pouco mais fria em algumas situações. E a história oral ela vem para acrescentar, no caso desse livro, a narrativa dos moradores, né, contando a história da própria região. Aí nós temos, por exemplo, o seu Viriato de Castro, que mora lá no Monjolo, que deu um depoimento importante no livro. Ele fala do momento que a coluna Prestes chegou em Planaltina, em 1925, ocupou a região que tem o colégio agrícola, antigamente chamava-se Retiro do Bambu, e a partir daí montou uma estratégia de defesa, porque quando eles chegaram aqui, estavam sendo perseguidos por um grupo de jagunços que saiu da Bahia, saiu da Chapada Diamantina, de Lençóis, comandada por um coronel chamado Horácio de Matos, né, mais ou menos 250 jagunços perseguindo a coluna, e eles se abrigaram aqui em Planaltina. Por que Planaltina sempre foi rotas para as estradas? Em função das nascentes. Aqui é como se fosse a caixa d'água do Brasil. É um relevo médio alto, né? O Planalto Central não são os picos mais altos do Brasil, mas é um relevo médio alto, em que as nascentes correm para as principais bacias do continente. Então, se você sai do sul, vai para o norte, né? Para o nordeste, naquela época, essa era a rota principal. Saía do Rio de Janeiro, ia para Santa Maria de Belém do Pará, por exemplo, passava por aqui, ia para o Mato Grosso, passava por aqui. Então, você vai ver uma série de estradas coloniais convergindo nesse local, e a coluna Prestes passou por aqui umas 2 ou 3 vezes, no mínimo. E aí nós juntamos aí, colhemos esses relatos de moradores antigos e incluímos no livro, na medida que a história está sendo narrada, esses moradores também passam a fazer parte dessa narrativa. Ai, que maravilha, Robson. Deixa eu só dizer um oi aqui para Raquel Carolina, né, que do CEF 427 da Samambaia, né, e está aqui conosco, né, assistindo essa live. Seja muito bem-vinda, Raquel, né, dizer um oi para quem está na conexão aí da CRE Planaltina, né, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Então, Robson, lembrar, né, que este livro, História de Planaltina em Documentos, nós estamos com uma remessa desse livro lá na biblioteca, muito bem guardados, tão logo a gente volte às atividades presenciais, que seja possível dentro da segurança sanitária, que a gente volte para as atividades presenciais, nós vamos ter um momento em que nós vamos distribuir esses livros para as escolas, alguns exemplares, né? A ideia é que todas as escolas de Planaltina, as 65 escolas de Planaltina, recebam exemplares, né? São uma quantidade reduzida, mas que pelo menos que cada escola receba pelo menos um exemplar. A nossa ideia é fazer a distribuição de acordo com as modalidades de ensino, né, para que todas as escolas tenham acesso, né, aos exemplares desse livro do professor Robson, né, História de Planaltina em Documentos. Nossa ideia, quando nós recebemos os livros na biblioteca para distribuir, era fazer um momento, reunir as bibliotecas escolares e fazer um momento com o Robson para conversar com os professores e servidores atuantes de biblioteca no ato da entrega dos livros. Mas, assim, o processo da pandemia nos impediu, né?
E aí eu estava lendo o livro, né, Robson, dando uma olhada no livro. Você traz no livro uma série de assuntos, né, que você vai falando do livro, né, da nossa cidade como um todo, e fala muito dessa questão da arte e da cultura. Nossa cidade, nós temos isso ainda, ao meu ver, né, pouco explorado, e pouco visitado pelos nossos moradores e os cidadãos de Planaltina, que é o quanto Planaltina produz cultura e o quanto nós temos pessoas que produzem cultura em nossa cidade, né? E você já foi reconhecidamente, né, homenageado em, em algumas pela Câmara de Vereadores de Formosa e pela cidade de Goiânia por por sua atuação, né, sua ligação e sua atuação na cultura. Então, fala um pouco disso para nós, Robson, assim, da questão desse celeiro cultural que é a nossa cidade. Olha, Planaltina, eu vejo que ela tem dois momentos importantíssimos ao longo da sua história. O primeiro deles foi a inauguração da Pedra Fundamental, porque a partir daí Planaltina passou a ser conhecida em todo o Brasil. Isso em 1922. Jornais do Rio de Janeiro, na época, estampavam nas suas manchetes questões sobre a transferência da capital. E um outro momento importantíssimo da história de Planaltina foi a inauguração de Brasília e logo depois a chegada da Vila Buritis. Aí eu acompanhei, né? Porque a Vila Buritis ela já movimentou muito a economia da cidade. A questão cultural passou a ser um pouco mais ampla. Né? Grupos começaram a produzir de uma forma bastante efetiva. E Planaltina tem essa marca. Nós estamos trabalhando um filme sobre a história de Planaltina, né? Possivelmente tenhamos condições de lançá-lo até o dia 19, estamos contando com essa possibilidade. E tem uma parte que eu também falo aí no livro, que é sobre o patrimônio cultural de Planaltina. Aí nós temos, por exemplo, o que foi reconhecido, porque você tem patrimônio cultural também não reconhecido, mas o que foi reconhecido? Tem a Via Sacra, que é uma produção coletiva com milhares de participantes. Tem o Divino Espírito Santo, que está em vários bairros da cidade. Temos a Festa do Carro de Boi, que também foi reconhecido como patrimônio imaterial do DF. Temos três patrimônios materiais: o museu, a igrejinha e a pedra fundamental, isso em 1892, receberam esse reconhecimento. E em 2018, a Estação de Águas Emendadas foi reconhecida, recebeu um prêmio internacional de conexão de água, cultura e meio ambiente. O único país da América Latina que recebeu essa premiação foi o Brasil, e justamente a Estação Ecológica de Águas Emendadas. E aí nós temos inúmeros grupos produzindo cultura em Planaltina constantemente. E como Planaltina, hoje, é uma cidade com 200 mil habitantes, tem bairros extremamente importantes, a história não pode ficar restrita ao setor tradicional, ela não pode ficar parada no tempo. Então, a partir daí, por exemplo, da inauguração de Brasília, depois que chega a Vila Buritis, aí também foi inaugurado o Vale do Amanhecer pela Tia Ney, um local hoje extremamente importante para a cultura do DF também. Né? E logo em seguida vieram outros bairros. E se você olhar em todos eles, tem grupos culturais de extrema importância que estão ali atuando na área né, em várias áreas diversas, né, música, o grafite, por exemplo. Portanto, esses setores todos devem ser contemplados. E a cidade hoje já tem um complexo cultural, o museu está passando por um processo de discussão agora. Portanto, eu acho que faz parte da identidade de Planaltina. A arte e cultura é uma marca extremamente forte do povo planaltinense.
Pois é, a professora Tessa diz assim, o verdadeiro baú de tesouros culturais é nossa Planaltina, né? E aqui no capítulo que você trata, eu estou com o livro aqui na mão, sou uma, vamos dizer assim, hoje sou uma privilegiada, estou com o livro na mão e o autor na minha frente, né? Isso é uma coisa, e esse é um fator que que eu sempre falo, que quando nós pensamos nesse projeto, Vozes da Biblioteca, eu já dizia, né? Eu acho que é importante a gente começar, né? Pegar todo o mês de agosto e trabalhar só com pessoas. A gente tem a ideia de depois ir diversificando, trazer pessoas de outras localidades do DF, né? E ampliando esse projeto, mas eu dizia da importância de a gente concentrar o primeiro mês em conversar com pessoas da nossa cidade. Né? Primeiro porque por causa da capacidade de Planaltina, e vamos, o mês não coube, né? Não foi suficiente um mês para a gente conseguir conversar com nem um décimo das pessoas que produzem cultura e, e de valorização da cultura e da educação na nossa cidade, né? Primeiro isso. Depois, porque a gente é o mês da cidade, né? É o mês que a gente comemora o aniversário da cidade, então a gente precisa é, evidenciar, né, visibilizar as pessoas da cidade que produzem, as pessoas da cidade que estão aí e que muitas vezes não temos, é, nós não conhecemos, nós não sabemos e não temos acesso. Nós temos uma academia, né, a academia, aqui no seu livro você detalha o nome, né, a Academia de Letras e Artes de Planaltina, né, que tem um espaço físico lá na Biblioteca Comunitária Monteiro Lobato, você é membro dessa academia, e nós temos várias pessoas que são acadêmicos, né? Nós temos aí uma leva de pessoas mais jovens, pessoas, e é uma característica importante, né? Essa, reconhecer a cultura que vem chegando, né, que as pessoas que estão, os jovens que estão chegando e começando a produzir. Então, fala um pouco aí, Robson, do que você conhece, do que você tem, né, do complexo cultural, da importância que foi a instalação do complexo cultural, né, de concretizar essa conquista do complexo cultural em Planaltina, né, e de outros espaços que a gente hoje não visita com tanta frequência, né, como o próprio museu, lá na pracinha, aquele complexo que está ali em volta da pracinha, um complexo patrimonial histórico muito importante, que a gente visita pouco, né, assim, a gente, enquanto cidadão planaltinense, né, e aí você já falou do Vale do Amanhecer, mas fala também a importância, né, dessa conquista que foi o complexo cultural, na Olha, sua. Elbia, durante a década, acho que final dos anos 80, década de 90, nós tínhamos a Casa da Cultura, que funcionava ali na feira. E tinha uma programação ali fantástica, né? Eu me lembro que eu assisti um show do Xangai, do Edgar Mão Branca, tocador de viola lá de Vitória da Conquista, coisa fantástica que eu jamais pensava que tinha qualidade, né? Que eu via naquele dia. E também um espaço destinado a artistas da cidade. Aí houve uma reforma da feira e a Casa da Cultura virou box, né, para vender algumas coisas. E claro que ali o espaço ali é um espaço de feira. E aí travou-se uma luta durante algum tempo para ter uma Casa da Cultura específica aqui em Planaltina. E isso acabou sendo consolidado com a construção do Complexo Cultural. E aí o Complexo Cultural hoje, o que eu vi da inauguração até esse momento, tem cumprido um papel ali extremamente importante, né? A nossa historiadora jovem aí de Planaltina, a Tamara Anaís, está fazendo uma programação ali de alto nível. Acompanho sempre, hora ou outro participo. E, e é nesse espaço que a democracia ela prospera de uma forma um pouco assim menos injusta, né? De uma forma um pouco menos desigual.
porque ali o artista vai ter como produzir a sua obra, vai ter um público para prestigiar, né? E tem um outro espaço, que é o museu, e esse espaço está sendo rediscutido, porque nós temos um museu sem nenhum mobiliário, sem nada, né? Porque ele passou por uma reforma, e aí eu acho que os objetos que tinham lá, o acervo, essa coisa toda, foi para a prefeitura e está sendo rediscutido, que eu acho que é outro espaço importantíssimo para a cidade, né? Acredito que daqui a um ano, no máximo, nós já tenhamos condições de receber alunos de outras cidades, né? E apresentar um trabalho de acordo com o que a cidade tem a oferecer. Ali pode ter um espaço destinado, por exemplo, à cultura popular, à via sacra, a carro de boi, enfim, divino, cultura da cultura urbana, que Planaltina tem uma marca muito forte na cultura urbana. Se você olhar lá no Vale do Amanhecer, olhar trabalhos que são feitos aqui na Vila Buritis, o Pena, por exemplo, que foi meu aluno ali no Centrinho, Pena Pride, né? Você vê que o grupo Código Penal de rap, lá no Buritis 2, Buritis 3, você vê que são manifestações que passaram a ser construídas a partir da década de 90 e que tem um número significativo de jovens que participam, né? E que estão ali no dia a dia ajudando a construir esses movimentos. A Pedra Fundamental é outro espaço que tem que ser dinamizado, porque é um espaço que constantemente está sendo visitado. Já teve escola de Taguatinga vindo até a Pedra Fundamental, teve, né, a escola de Sobradinho recentemente, a UNB constantemente vai até a Pedra, mas chega em Planaltina não tem nenhum local que essas pessoas possam ser recebidas e orientadas. É o tipo um CAT, ou uma sala ali no museu, e as pessoas ficam sem informação. Recentemente teve uma escola de São Paulo que chegou aí com um ônibus para visitar a Pedra Fundamental e visitar o Centro Histórico. Olha, de São Paulo. E poderia optar por uma série de outros locais, mas vieram justamente aqui para Planaltina, para visitar a Pedra Fundamental, né, o Centro Histórico, que queria até visitar também a Estação de Águas Minerais. Portanto, eu acho que é necessário que se tenha um projeto, né, e que, a partir daí, a cidade comece a trabalhar essas questões de uma forma um pouco mais produtiva, um pouco mais profissional, e que agregue a isso também a questão do conhecimento local, as aulas que são trabalhadas hoje, que são ministradas no dia a dia do nosso aluno, né? Por exemplo, lá no livro Caminhos e Descaminhos, tem um capítulo que fala sobre a pré-história da região. Aí você estuda pré-história em História, na quinta série e no primeiro ano do ensino médio, estuda em Geografia, no primeiro ano do ensino médio, lá em Eras Geológicas, estuda em Artes, essas três disciplinas. Aí você estuda a pré-história lá na África, né? Lá na Ásia, olha, Lúcia, nossa mãe ancestral, tal. Mas aqui em Formosa tem o sítio arqueológico Toca da Onça, tem o Bisnal, Toca da Onça, com pinturas rupestres fantásticas. Aqui em Planaltina de Goiás tem a Caverna da Lapa, também com inscrições rupestres. Tem locais que têm inúmeros acervos líticos, né, artefatos líticos, que são objetos que o homem da pré-história construiu, objetos de pedras, né, para usar no seu dia a dia. Aqui próximo ao Paranoá, no ano passado, o IFAM encontrou um sítio arqueológico extremamente valioso também. O IFAM tem uma cartilha sobre sítios arqueológicos que foi produzida recentemente. Eu acho que, inclusive, a biblioteca, né, o belo trabalho que você está fazendo na biblioteca, acho que pode solicitar esse material também, deixar disponível a esses professores, porque na medida que você começa a debater questões locais, incluir e passa a incluir nas suas aulas do dia a dia, principalmente em história, geografia e artes, em literatura também no ensino médio, certamente essas aulas ficam mais interessantes. Eu me aposentei agora lá no GISNO, trabalhei 6 anos antes de me aposentar no GISNO, e fazia isso.
Olha, isso tem muita, né, tem muito interesse, porque na medida que você fala do sítio arqueológico, que o aluno não conhecia, mas não sabia a importância, falou, isso aqui é de 10 mil anos, de 8 mil anos atrás, o homem da pré-história que, né, fez essas inscrições aqui, utilizando objetos encontrados na natureza. Aí ele passa a valorizar aquele local e passa a ter um sentimento de pertencimento, né, um pouco mais trabalhado, tal, né? Então, acho que na medida que você faz essa conexão, aí o livro oferece essa possibilidade também, e a minha expectativa era naquele encontro que a regional ia promover para entregar o livro, ia colocar algumas possibilidades de trabalhar o conteúdo que está aí, os capítulos que estão aí no livro, utilizando no dia a dia, principalmente dessas três disciplinas, história, artes e geografia, em algumas situações também em literatura. Portanto, eu acho que Planaltina tem uma possibilidade de valorizar bastante a sua cultura e de melhorar esses espaços, né, que vão se tornar certamente cartão postal da cidade. E aí nós temos ainda o Morro da Capelinha, que é um local também fantástico. Nós chegamos um tempo atrás ali com a expedição de um projeto chamado Caminhamentos Missão Cruz, que eu coordeno esse projeto. Aí chegamos ali com uma turma que faz parte, né, de jipeiros, por exemplo. Normalmente nós fazemos eventos, aí tem o limite máximo de 50 jipes que fazem inscrição. Uhum. Isso acaba em 1 hora. Né? Em 1 hora as inscrições as vagas já estão preenchidas, aí tem uma fila de espera imensa. Quando eles chegaram no Morro da Capelinha, assim, eles acharam um local fantástico, né? Que não conheciam, apesar da Via Sacra, aquela coisa toda. Portanto, o potencial que nós temos, ele é grande e tem que ser aproveitado, tem que ser explorado. Então, Robson, infelizmente, olha, coisas boas passam rápido, a gente nem percebe, né? Eu queria que você deixasse aí sua mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo, né, nessa tarde, para que nós possamos, né, ficar com o gostinho de quero mais. Com certeza teremos outros momentos em que teremos oportunidade de conversar com você, né? Deixa aí a sua mensagem final para os nossos seguidores aqui no Facebook da biblioteca. Olha, a Planaltina vai fazer agora 161 anos. Né? É claro que a nossa história vem aí no mínimo de 200 anos antes disso, mas 161 anos a partir do momento que foi criado o Distrito de Paz e Mestre Darmas, em 19 de agosto de 1859. E a cultura que a cidade conseguiu produzir, ela, na minha opinião, é extremamente significativa dentro do DF e dentro de Goiás. E para que nós consigamos consolidar todo esse patrimônio cultural que temos, é necessário uma ampla participação da comunidade, é necessário que esse tema seja debatido em sala de aula e é necessário também que esses espaços estejam em condições de receber os próprios alunos das nossas escolas, né, e também pessoas de outros locais. E um feliz aí aniversário para a nossa cidade, né, no dia 19 agora, e gostaria também de parabenizar a Biblioteca Monteiro Lobato, né, você especialmente, que está produzindo essas lives, que, na minha opinião, é de extrema importância para que as pessoas da cidade possam divulgar suas propostas, né, possam divulgar os seus trabalhos. Que a gente quer muito agradecer o professor Robson por ter se disponibilizado a ficar essa hora aqui conosco, né? Lembrando que na próxima quarta-feira, dia 12, nós conversaremos com a jovem escritora planaltinense Ana Flávia Guimarães, também Ana Flávia Magalhães, também historiadora, né, professora da UNB. Né? Olha, é trabalho belíssimo. Foi minha mulher negra, jovem, de uma grande perspectiva, né? Estão todos e todas de antemão já convidados para a próxima quarta-feira. E na semana do Dia da Cidade, de 17 a 21, nós teremos live todos os dias, porque nós queremos conversar com diversas pessoas da cidade nessa semana.
E, assim, estão todos e todos convidados. Visitem o Facebook da biblioteca, compartilhem as nossas lives, e muito obrigada mais uma vez, Robson, por ter estado aqui conosco. Falou então, obrigado.